Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa terceira parte aqui dos tutoriais. Agora a gente vai começar a criar aquela navegação inferior, onde nós podemos ir para o nosso perfil, adicionar uma foto, buscar aquelas publicações mais recentes. Para fazer isso primeiro, vou vir aqui embaixo do body e colocar o botão Navigation Bar. Objeto com o mesmo nome. E agora vamos começar a estruturar ele. Primeiro a gente vai colocar ele como fixado, certo? Ou seja, quando for rolando, ele vai ficar lá embaixo junto. Vamos por enquanto ignorar o erro, apertei aqui para salvar. A gente ainda não tem nada, ele é nulo, né? Esse conjunto de itens é nulo. Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou criar logo esses itens. Esses itens são justamente cada quadradinho daquele que vai representar uma ação dentro dessa nossa navegação inferior. Para isso, a gente vê que os nomes são bem intuitivos, ou seja, é um item desse navegador nosso inferior, e dentro dele eu vou colocar um ícone. E um texto. A gente vê aqui que o title foi defasado, certo? Então, em vez dele, nós vamos utilizar um label. Ele mesmo diz aqui que está depreciado e usar o label ao invés disso. Então vamos lá colocar um label. Certo, então ele também aqui não é, eu não vou passar um texto, um objeto texto, eu vou passar somente o que vai aparecer. É o que diferencia desse daqui. Aqui, se eu fizesse isso, ele daria errado. Eu tinha que enviar um texto. Então a gente já viu uma mudança aqui facilitando, né? Fica bem mais explícito fazer dessa forma aqui. Vou copiar, colar esse daqui. Esse nosso segundo item aqui vai ser aquela lupinha. Vou botar um search. Já vi que apareceu os dois. Então o erro que ele estava dando é porque eu tinha que ter mais de um item. Realmente não tinha lógica se eu só tenho uma tela eu colocar uma navegação inferior. Tenho que ter mais de uma. Vamos fazer um teste agora. Eu sei que antigamente, quando a gente colocava aqui, para poder ficar sem nada, a gente mandava um texto vazio. Se eu apagar isso aqui e deixar só o ícone, ele vai funcionar? Não. Então ele obriga a gente a ter. Então se eu enviar um vazio, vai ficar apenas o ícone, certo? Vamos ver se foi adicionado alguma coisa. Por enquanto não, depois a gente dá uma melhorada. Então vamos olhar aqui em imagem, o que é que nós temos mais? Nós temos mais 3. Esse segundo vai ser o nosso botão de adicionar foto. Esse terceiro, perdão,
O quarto, vamos adicionar o de favoritos. E o quinto vai ser o nosso profile. Não tem. Certo, vamos salvar, ver como fica. Já está criado o nosso navegador inferior. A gente vê como é bem simples, certo? Não precisa ficar dando inflar, né? Colocar um por um. Bem mais simples fazer dessa forma aqui do que, por exemplo, no nativo. E agora a gente vai ver como começar a navegar. Se a gente clicar aqui, não está fazendo nada. Antes disso, vamos melhorar aqui a estrutura de tudo, porque está um espaçamento, se a gente observar. Primeiro, vamos colocar aqui um background, que eu acho que ali está cinza, né, pro padrão. É isso, estava meio acinzentado. Quando não estiver selecionado, vamos colocar a cor preta. Já ficou preto. Se a gente colocar show selected labels falso, falso também, a gente já vê que ele centralizou. Por quê? Quando eu coloquei só um, ele estava dando espaçamento, porque aqui na teoria ainda tem um label embaixo. A partir do momento que eu digo que tanto que estiver selecionado quanto que não estiver selecionado não é para mostrar essas labels, e eu salvo, eles dois já vão centralizar, certo? Então, acho que de início tá bom deixar assim, a gente não vai mexer mais aqui. Vamos começar agora a trabalhar com quando a gente selecionar o que vai acontecer. Para isso, eu acho que vai ficar bem intuitivo, mas aqui já não vai ser mais um stateless. Por quê? Quando eu clicar no ícone desse, eu vou mudar o estado do que está aqui, certo? Vai ser renderizado uma nova página aqui. Se eu clicar aqui, uma outra nova página. Aqui, outra nova página. Então isso aqui agora vai ser um stateful, certo? Porque nós vamos ter uma mudança de estado, uma transição. Já mudei aqui automaticamente pelo Android Studio. Salvar, a gente não teve mudança nenhuma ainda. E agora primeiro vamos criar aqui a nossa index, que é o que vai dizer qual a página que está selecionada. Então vou criar ele como privado. Ele vai iniciar como 0, certo? Porque é a nossa home page. E mais uma vez a gente vê o que é que vai ser mudado o estado. É justamente disso aqui. Porque quando a gente for clicando, a gente vai 0, 1, 2, 3, 4. A gente vai mudando esse estado do que vai ser mostrado. Deixa eu achar que fecha. Então, vamos colocar aqui o index atual, vai ser o que a gente selecionou. Não vai mudar nada porque está no 0. Agora nós vamos chamar o onTap, ou seja, para quando clicar, e vamos criar esse método aqui como privado.
criado um método. Aqui dentro agora a gente já pode fazer essa mudança do estado. Então vamos para realizar essa mudança. A gente usa o setState, onde vamos dizer agora, primeiro a gente vai receber um index aqui, certo? E vamos dizer que nossa página, o index da página selecionada vai ser igual a esse index, certo? Então cliquei aqui, estou dizendo quando eu clicar em um desses botões vai mudar o estado, a gente já vê que está mudando aqui, certo? Ele está dizendo que o index selecionado é este, não está alterando nada aqui, por quê? Porque a gente só tem um item, que é a nossa página inicial. Então eu acho que todos concordam que o que vai acontecer aqui, como é que a gente vai fazer essa mudança quando for clicando aqui nos tabs inferior. Se vocês observarem aqui no nosso body, a gente criou um build container, então vai ser justamente nessa mudança daqui. O que a gente vai precisar fazer? Criar um array de widgets, onde cada widget vai representar uma página da gente. Então vamos fazer isso aqui, vai ficar mais claro quando começar a criar. Então, como eu disse, a gente vai ter uma lista de widgets. Por que uma lista de widgets? Porque o widget é justamente o pai de todos os outros widgets. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, qualquer outro widget que ele vai reconhecer sem problema nenhum. Uma coluna, uma linha, um container. Eu vou chamar de widget pages options. Já temos aqui o nosso array de widgets, onde cada item dessa lista vai representar uma página. Então, ou seja, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 páginas, ou seja, 5 widgets. Vou começar pelo primeiro. O primeiro a gente sabe que é a nossa home, que ou seja, essa lista de publicações. Então vou colocar posso vir aqui embaixo aqui e retirar isso. Vocês concordam que isso aqui representa a minha primeira página? Vou recortar, colar aqui. Dentar. E nós temos a nossa primeira página. Dá uma vírgula. Vou fechar isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. E no nosso segundo eu vou colocar apenas um texto dizendo que é a página de busca. Deu erro aqui quando eu salvei, mas justamente porque agora a gente vai chamar esse widget pages options. Agora a gente vai chamar o nosso widget pages options e pegar o elemento, né, o index, a posição daquele array em que estiver no selected page index.
salvar aqui, já não deu nenhum erro. Se eu clicar na lupa, possivelmente eu já venho para a página de search. Eu não tenho 3, vai dar erro. Mas a gente vai criar. Deixa eu dar play aqui de novo. Então novamente. Cliquei aqui. Quando cliquei, chamei o OnePage Select, onde deu um set state e mudou o index para 1. Certo? Cliquei aqui. Ele chamou novamente aquele onTap que chama OnPage Select com index 0 e dou um set state com um select page igual a 0. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que tem uma mudança de estado, então o body vai ser chamado novamente, ou seja, o widget, a página inteira vai ser chamada novamente porque ocorreu uma mudança de estado. Vai ver o que é que precisa mudar. Então no body ele vai vir aqui e chamar dentro do array a posição que eu cliquei. Se eu quero que funcione 0, 1, 2, 3, 4, eu vou vir aqui, vou copiar. Isso aqui a gente vai criar essas páginas, certo? Mas por enquanto não. Salvar aqui, é bem simples, vim, cliquei nesse aqui, ele deu um set state com index 1 e reconstruiu a página do meio. Opa, eu não dei play, né? Eu salvei. Vamos lá mais uma vez. Page 1, page 2, 3 e 4. Ou seja, bem simples. Então, só recapitulando, quando eu clico em um item desses, ele chama onTap chama o método onPageSelect, onPageSelect vai dar um set state mudando o index que deve ser mostrado no build container, certo? O nosso Bottom Navigator está pronto, então vamos dar só uma melhorada agora em algum dos nossos widgets. Bem, vamos lá. Primeiro vamos observar o nosso pub container, ou seja, o container das nossas publicações. A gente vê que está tudo estático, eu joguei tudo aqui como estático mesmo. Então vamos começar a alterar isso. O que é que a gente vai precisar aqui? Um título. Um título que é o que vai vir aqui. Vamos ver. Com imagem. O que vai vir aqui. Isso aqui nós não vamos alterar. Isso aqui vamos alterar depois, que vai ser a imagem de profile. Então aqui eu vou colocar image pub. O outro vai ser o image profile, mas não vamos mexer nisso aqui ainda, depois a gente altera. Acho que de início é só. É isso e isso. Eu vou dar aqui um atalho Alt Insert para colocar o construtor e vou dizer que eu vou ter que passar pelo menos um título e a imagem de publicação. Vou voltar aqui pelo seguinte, vai ficar estranho o título, parece que é o título da publicação, na verdade isso aqui é o username, certo? Dá mais uma vez Alt Insert, Constructor, selecionar os dois e vou passar o nome do usuário e a imagem de publicação. Tá dando erro porque eu alterei aqui, mas já já a gente mexe lá. Já vou colocar aqui seu username. E a imagem de publicação. Vou dar um Ctrl Z
aqui e copiar isso aqui, salvar, vai continuar dando erro. Agora a gente vem aqui na nossa home page, vou abrir aqui e aqui dentro vou apagar isso daqui, né? Tem que ficar repetindo. E aqui a gente vai colocar o que é que a gente precisa: o nome do usuário e a imagem de publicação. Nome do usuário, vou colocar o Leonardo, e a imagem eu vou colocar aquela que estava lá para o padrão. Se eu salvar, ele deu um erro aqui, vamos ver o que é. Certo, eu atualizei aqui a aplicação e ele já voltou a funcionar. Tirou o nome e a imagem que a gente passou para o padrão. Isso já vai ficar melhor porque, digamos agora que eu queria colocar mais 4 publicações abaixo. Eu não tenho a necessidade de sair fazendo isso aqui, certo? Para melhorar agora a nossa aplicação, a gente vai começar a criar nossos modelos do aplicativo. Então, vou criar um package chamado model. Aqui dentro nós iremos ter o usuário, e a publicação. Certo, então vamos lá. De usuário, colocar de início apenas nome, ainda não vou colocar a imagem de profile aqui, depois a gente mexe aqui também, melhora. Início, construo apenas com ele mesmo. Dentro de publicação, nós vamos ter um usuário, certo? Que é o responsável por essa publicação, e agora os dados dessa publicação, que de início vou colocar como string image. Não vejo mais nada por agora, depois a gente vai melhorando tudo, mas apenas para entender o funcionamento. O construtor vou passar o usuário e a imagem. Agora nós podemos vir aqui na nossa homepage e criar uma lista de publicações. Vou colocar aqui em cima, que mais na frente isso vai vir do banco de dados, certo? Mas por enquanto vamos deixar aqui. Às vezes vem costume de outras linguagens, né? Aí termina botando coisa desnecessária, que não estaria errado, mas não seria uma boa prática. Aqui a gente só está com o nome. Vou colocar o primeiro Leonardo e no segundo essa imagem aqui. Esquecido de importar, certo, o usuário. Essa outra publicação. Deixar a mesma imagem, porque a gente só está com uma. Não vai alterar nada ainda aqui, que a gente ainda não mexeu aqui.
Então, criada a nossa lista aqui de publicações, a gente vai chegar aqui no primeiro filho dos nossos widgets, ou seja, na primeira aba, que é a Home, e vamos fazer uma iteração sobre esses itens. Vamos colocar então um for, vou iniciar uma variável publication, tem um C aqui antes, ajeitar nas nossas publicações e vamos retornar nosso container pub passando o de ter errado aqui, né? Vou ajeitar, copiar aqui, colar aqui também. Para podermos fazer isso aqui que eu estou tentando, só aí que está dando erro, é porque nós temos que iniciar junto com o init state, com o estado da aplicação. Então vou copiar, apagar isso aqui, para não copiar errado, né? Copiar aqui, apagar. Vamos sobrescrever o nosso init state, ou seja, quando estiver iniciando a aplicação, nós vamos fazer isso. Que vai ser basicamente também como quando a gente for puxar os dados do servidor. Dependendo da arquitetura que a gente vai usar, a gente pode puxar aqui também. Quando a aplicação estiver iniciando o estado, a gente vai e seta os itens. Se eu salvar aqui agora, indentar o código, certo? Então, se a gente salvar aqui, ele não vai aparecer nada, mas vou dar um play novamente. Iniciou. Você vê que as nossas duas publicações estão aqui. Então, por exemplo, se eu quero adicionar uma nova publicação, vim aqui agora, eu devo ter 3 publicações, certo? Essa parte aqui, é claro também que não vai ficar aqui, mas a gente já preparou uma estrutura para quando esses dados vierem do banco de dados, a gente basicamente só vai substituir isso aqui não vai nem mexer, certo? Você vê que a gente não precisa ficar copiando o container pub, ele por essa iteração já vai criando cada publicação por si mesmo, certo? Se a gente analisar, já está funcionando bem. Agora bora imaginar o seguinte, a gente está passando a responsabilidade, toda a responsabilidade desse gerenciamento para a nossa home page, certo? Ou seja, a home page iria gerenciar a página de publicação, página de busca, adicionar foto, favoritos e profile. Acho que fica mais fácil se a gente começar a separar isso. Até para o código não estar crescendo. Se já está desse tamanho apenas com isso, imagine quando a gente fosse crescendo mais ainda o código. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a dividir as responsabilidades. Então eu vou criar aqui uma publication page que vai ser do tipo stateful, importado material, certo? Essa publication page vai retornar isso daqui.
A gente vai ter que fazer os imports agora, né? Certo, agora importei do local certo. Vamos ver, retirar essa lista daqui. Porque agora ela vai fazer parte daqui. Importar a classe também. Importado, já parou o erro, importar o usuário. Também está importado. Ponto e vírgula. Acho que está tudo certo aqui. Salvar. Se a gente der play agora, vai estar caindo no search. Por quê? Porque a gente apagou aquele código daqui. Basta vir aqui e colocar o publication page. Salvar também. Dar um play novamente. Entrar e já está aqui, certo? Fica mais organizado. Inclusive, dessa forma daqui, como a gente passou o gerenciamento para publication page, ou seja, ele quem está gerenciando as próprias publicações, não tem problema nenhum se a gente voltar o código como estava antes. Inclusive tirar o override e colocar aqui. Salvar aqui, dar o play mais uma vez. Se a gente vier aqui, as publicações já estão aqui. A gente viu como fica bem mais fácil quando a gente vai dividindo essas responsabilidades. Ao invés de ficar crescendo o mesmo código, a gente está passando a responsabilidade para a homepage apenas de gerenciar as abas e o menu superior. E a partir de agora, toda vez que a gente for mexer em uma página, a gente vai criar uma página específica para isso, uma tab, para facilitar tanto a manutenção quanto a legibilidade do código. Então isso quer dizer que aqui em cada um desses a gente vai ter uma página responsável por fazer esse gerenciamento do seu próprio estado, ao invés de estar passando tudo para um canto só, que seria a homepage no caso. O código fica mais limpo, mais fácil de ler. Cada classe agora vai ser responsável pelos seus próprios dados, seja um não necessariamente vai interferir no outro. Vou retirar aqui os imports, né, que são os que estava utilizando aqui. A gente não vai mais utilizar agora. Aquele init state a gente vai utilizar aqui. A gente vai retirar posteriormente as publicações, vai colocar para buscar do servidor esses usuários e essas publicações e setar no init state. Então, que a gente finaliza essa videoaula. A gente, recapitulando, a gente refatorou o container pub, certo? Tiramos todo o código do publication page que estava aqui na home, criamos uma página específica para ele com suas publicações, criamos os modelos de publicação e usuário, vimos como fazer essa interação, a mudança de tabs. E a partir da próxima videoaula, eu acredito que a nossa página de publicação esteja finalizada, pelo menos o design. A partir da próxima videoaula, a gente vai começar a trabalhar em outra tab.
Eu aguardo vocês lá. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal e deixem um like, porque isso ajuda bastante. E espero que tenha ajudado de alguma forma. Até a próxima.